Olá pessoal, voltamos! Hoje nós vamos ver a parte de matrizes, problemas matriciais. Vimos a primeira parte, que foi problemas aritméticos, né? Agora vamos ver os problemas matriciais. Então vamos trabalhar com a parte de matrizes, de olho na tela. Vamos fazer uma bela de uma teoria aí. Vamos lá? Matrizes. Pronto. Vamos entender o que é uma matriz. A matriz é uma tabela de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Olha aqui para mim. Quando você vai trabalhar com matrizes, já ouviu falar em batalha naval? Quando você via assim, A2, ele pegava a letra A e cruzava com o número 2. Ou seja, as letras estavam nas linhas e os números nas colunas. Então, matriz nada mais é do que linha, coluna. Aí você consegue identificar qual é o elemento que está naquela determinada posição. Por exemplo, matriz nada mais é do que posição. Você pegar um mapa de ruas, você vai ver que tem várias quadras, assim, as ruas, com as casas. Exatamente o ponto da posição dela. Então, quando você colocar assim, segunda linha, segunda coluna. Então, você vai lá na segunda linha, com a segunda coluna, você vai ver qual é o elemento que está lá. Quer ver? Vamos lá? De olho na tela. Então, você tem uma matriz genérica. Às vezes, tem questões de prova que o cara só te oferece essa matriz genérica. Aí o cara pensa assim, mas o que é A11? O que é A12? O que é A13? O que você tem que entender é que A11 significa o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. A12, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. E A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Então quer dizer que existe uma ordem, uma sequência. Exatamente. Por isso que genericamente ele está dizendo que é AIJ. Tá? Então sempre que tiver AIJ, ele vai te dizer I é a ordem da linha do elemento e J é a ordem da coluna do elemento. Uma matriz M por N, onde M é o número de linhas da matriz e N é o número de colunas. Então é questão só de posicionamento. Então, vocês vão observar que matriz, além de ser bem utilizado, tanto na engenharia quanto em outros locais, é muito legal trabalhar com matrizes. Então, vamos lá. Quer dizer, então, quando você tem A11, você tem um elemento da primeira linha da primeira coluna. A21, notem, o A21, ele continua na primeira coluna, porém está na segunda linha. Então, você tem aqui linha 1, linha 2, linha 3, correto? E daqui você tem coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, você tem aí uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Perfeito. Muito bom. E, professor, mas isso daí quer dizer, então, que se eu tivesse lá na tabela verdade A, B e C, eu teria 3 colunas? Exatamente, A, B e C. E eu sei que é 2 elevado a 3, que vão ser 8 linhas? Exatamente. Exatamente isso daí, ó. Aí você teria verdade, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se eu fosse manter essas posições aí, ó, aqui seria linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. Tá vendo? Aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí, se eu quisesse assim, ó, nessa tabela que eu montei, eu quero saber qual é o elemento na terceira linha da segunda coluna, ó. Terceira linha, segunda coluna. Quem é? É o falso. Tá vendo? É uma ideia do que é matriz. Às vezes as pessoas têm um medo danado de matriz, mas é porque não estuda as coisas corretamente. Correto? Então, beleza. Então você já sabe o que é uma matriz. Se você tiver um disposicionamento de cadeiras em sala com mapeamento,
você sabe muito bem quem é que está na linha tanto, coluna tanto, sentado lá, por causa do mapeamento. Em algumas escolas tem um mapeamento. As pessoas não podem sentar onde quiser. Já tem tudo certinho, bonitinho, mapeado. Muito bom, né? Então, você já sabe então que matriz nada mais é que linhas, colunas e determinada ordem. Perfeito? Então, matriz genérica. Quer montar uma matriz genérica? Sempre monte assim. A11. Quem é o A11? É o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Quem é o A12? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Quem é o A13? É o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Aqui já passa a ser A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E A23, segunda linha, terceira coluna. A31, o elemento está na terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. E terceira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente, quantas forem as linhas e colunas de uma matriz. Perfeito? Tá aí, é uma matriz genérica. Como montar uma matriz genérica. Beleza. Aí tem aqui uma matriz que foi colocada supostamente 4, 2, 9, menos 2, 5, 3. É a matriz do tipo 2 por 3. Vamos ver o que significa 2 por 3? Aqui, ó, sempre é o número de linha. Então, são duas linhas, 3 colunas. Isso quer dizer que o A11 é o elemento 4. A12 é o elemento 2. E A13 é o 9. Pode ver aqui, ó. Aí vem o A21 é o menos 2. O A22 é o 5. E o A23 é o 3. Aqui. Para você entender basicamente quem é isso aqui. Quer dizer que o 4 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O 2, primeira linha, segunda coluna. O 9, primeira linha, terceira coluna. O menos 2, segunda linha, primeira coluna. O 5, segunda linha, segunda coluna. E o 3, segunda linha, terceira coluna. Lembrando que é questão de posicionamento. E ela é dita matriz retangular porque ela forma um retângulo. O número de linhas é diferente do número de colunas. Professor, e se elas fossem iguais? Vai aparecer. Ela é chamada de matriz quadrada, se o número de linhas for igual ao número de colunas. Beleza. O que significa matriz linha? Matriz linha está dizendo que ele só tem uma linha, tá? Aí, ó, só tem uma linha. Quem é o 4? É o elemento da primeira linha, primeira coluna. O 2, o elemento da primeira linha, da segunda coluna. E o 3, primeira linha da terceira coluna. Por isso que ele é chamado de matriz linha, porque ele só tem uma linha. Uma linha. Então, a matriz 1 por 3. O que significa matriz 1 por 3? É uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Parece besteira, né? Mas é sempre bom você entender o que é linha, o que é coluna e o elemento que está na sua determinada posição. Perfeito? Ok, então vamos continuar. Matriz coluna. Você viu que você viu matriz linha, que só tinha uma linha? Agora você vai ver uma matriz coluna que só tem uma coluna, tá? Esse 3 aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. O 3 está na segunda linha, primeira coluna. E esse outro 3 está na terceira linha, primeira coluna. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e apenas uma coluna. Coincidentemente, coloquei 3, 3, 3, mas pode ser qualquer valor, tá? Pode ser 3, 4, 5, menos 1, menos 2, pode ser qualquer número. Só você entender o que é matriz coluna. Então, lembrando, o I representa a linha
que ele se encontra e J a coluna, respectivamente. O M é o número de linhas e o N de nada é o número de colunas. 4. Matriz nula. A matriz é nula quando todos os seus elementos são zero. Aqui, ó. Elemento na matriz genérica. 1. O A11 é zero. O A12 é zero. O A21, perdão. O A21 é zero e o A22 também é zero. São todos os elementos são zero. Por isso que é chamado de matriz nula. Então, essa matriz nula, ela é especificamente nessa situação. Então, de novo, questão de posicionamento. Aonde ele se posiciona na linha em sua determinada coluna. Perfeito? Pronto, nós vimos uma matriz retangular, que era uma matriz em que o número de linhas é diferente do número de colunas. Porém, como o número de linhas é igual ao número de colunas, ela forma um quadrado. Exatamente um quadrado. E é uma matriz de ordem igual, tá bom? Então, aqui você tem 3 linhas com 3 colunas. Então, você tem uma matriz quadrada. Lembrando que o 2, tá vendo esse 2 aqui? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O 8 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O 5, na primeira linha, terceira coluna. O 3, segunda linha, primeira coluna. O 4, segunda linha, segunda coluna. O 3, de novo, está na segunda linha, terceira coluna. O menos 2 já está na terceira linha da primeira coluna. O 3 na terceira linha da segunda coluna. E o 7 na terceira linha da terceira coluna. Então, você tem uma matriz 3 por 3 aqui. Onde, de novo, o I vai te dar a linha, a posição da linha. E o J, a posição da coluna, porque você tem AIJ. Não esqueçam disso. O AIJ, elemento aonde ele se encontra no I, posicionamento das linhas, e J, posicionamento das colunas. Perfeito? Para na hora que for fazer o exercício, não ter dúvida quanto a esse tipo de situação. Beleza. Matriz diagonal. Notem o que é a matriz diagonal. Acima da diagonal principal, ó, diagonal, gente, é aquilo que tá aqui assim, ó. Pã, olha, ó. Isso aqui é chamado de diagonal. Claro, né? Você tem aqui um quadrado, diagonal é o que passa aqui, ó. Correto? É aqui a diagonal. E ela vai ser diagonal se acima da diagonal, que esse cara chama-se diagonal principal, tá bom? Que tá aqui um pouco, vai aparecer a secundária, principal. Olha só, os elementos são nulos, ó. Tá vendo? Aqui, ó, zeros. E aqui também, zeros. Então, você tem uma matriz diagonal em que os elementos acima e abaixo são nulos. Por isso que é chamado de diagonal principal. Notem que primeiro você está conhecendo, a matriz, né? Para depois fazer as aplicações. Perfeito? Então, vamos continuar. Matriz triangular. Olha só o que é a matriz triangular. A matriz triangular é quando os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Olha cá. Só para você ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? 0, 0, 0. Matriz triangular.
Você lembra? Eu acabei de falar ou abaixo ou acima, né? Então aqui, ó. Pronto aí, ó. É chamada de matriz triangular. Aí, ó. Tá vendo? Abaixo da diagonal principal ou acima é chamado de matriz triangular. Aí, para continuar, tem a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Identidade é quando a diagonal principal aqui, ó, é tudo 1, ó. Ó, 1. Aqui, ó. 1. E os demais? Os demais são todos 0. Pode ver aqui, ó. Zeros. Tá vendo? Aí, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Chama-se matriz identidade. Perfeito? Então, isso é só em primeiro, vamos estar reconhecendo cada matriz. Lembrando que depois a gente vai fazer as aplicações. Tranquilo? Ok. Continuando. Matriz transposta. Vamos ver o que é uma matriz transposta. Notem. Aqui é a linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Com as suas respectivas posições. Né? A1, 1, A1, 2, blá, 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 blá. Ok. Agora vamos entender o que é transposta. Gente, transposta é quando você troca o posicionamento das linhas com as colunas. Perfeito? Olha só. Para não ter erro. Trocar o número de linhas pelo número de colunas. Então vamos ver o que aconteceu. Tá vendo a minha linha 1? Ela é 285. A minha linha 1 vai passar a ser a coluna 1 aqui, ó. Olha aí, ó. Há uma troca de posicionamento de linhas e colunas. Isso quer dizer transposta. Aí tem um Tzinho em cima da matriz A, tá vendo? A linha 2, que é 3, 4, 3, ela passa a ser a coluna 2. E a linha 3, que é menos 2, 3 e 7, passa a ser a coluna 3. E o que era coluna passa a ser linha. Olha aí, ó. Isso é matriz transposta. Matriz transposta é quando você troca linha por colunas. Troca as linhas pelas colunas e vice-versa. Tá vendo? Então, sempre que a banca te der uma matriz e pedir a transposta, você troca o que é coluna vira linha, automaticamente o que é linha vira coluna. Isso é matriz transposta e sempre vai aparecer um T em cima da letra que representa a matriz. Perfeito? Beleza. Continuando. Matrizes iguais. Matrizes iguais é quando os valores são exatamente iguais, né? Ó, então se eu tenho uma matriz aqui, 1, 2, 3, 1, e aqui tem A, B, C, D, significa que o A é igual a 1, que o B é igual ao 2, que o C é igual ao 3 e o D é igual a 1 aqui de novo. E os valores respectivos estão aqui. Isso é igualdade de matrizes. Beleza. Igualdade de matrizes. Beleza. Matriz oposta. Oposta. Gente, olha aqui para mim. O que é oposto? Oposto, muita gente confunde com inverso. Pera lá. Inverso é uma coisa, oposto é outro. Quer ver? Qual o inverso de 3? 1 sobre 3. Inverso é quando você inverte a fração. Oposto é quando você muda o sinal. Quer ver? Qual o oposto de 4?
menos 4. Qual o oposto de menos 5? Mais 5. Então, o oposto é quando você troca o sinal de positivo para negativo e vice-versa. Inverso é quando você inverte o número. Qual é o inverso de 5? 1/5. Qual é o inverso de 3/4? 4/3. Sacou? Inverso é quando você inverte a fração. E oposto é quando você troca de sinal. Volta para a tela. Então, a matriz oposta. 4, troca o sinal, menos 4. 2, troca o sinal, menos 2. Menos 9, troca o sinal, mais 9. Menos 2, mais 2, mais 5, menos 5. Menos 3, mais 3. Isso é chamada de matriz oposta. Perfeito? Porque muita gente confunde inverso com oposto. Olha aqui para mim. Então, vocês começaram a perceber o que é uma matriz. Olha só. Anota isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Você tem aqui uma matriz 4 por 4. Em que, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Professor, tudo é matriz? É, tudo é matriz. É porque às vezes as pessoas não conseguem jogar isso para o dia a dia. Perfeito? Ué, então, uma sala de aula é uma matriz? É, se as cadeiras estiverem dispostas certinhas, bonitinhas. Tanto que você vê sala de aula retangular, em que você tem menos colunas com várias linhas, né? E às vezes a sala pode ser quadrada. Por isso que você tem matriz retangular e matriz quadrada. Matriz retangular é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. E a matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Lembrando, olha para cá. Esse primeiro aqui, ó, é o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. E primeira linha, quarta coluna. E assim sucessivamente. Por isso que você vai ver sempre assim, I, J, I, J, I, J. O I, posicionamento da linha. J, posicionamento da coluna. Imagina que o Pedro esteja aqui, ó, sentado aqui, ó. Né? Então, o Pedro está sentado na terceira linha da terceira coluna. E a pessoa fala assim, vai procurar, desculpa, a pessoa vai procurar o Pedro numa determinada sala em que existe um mapeamento, ele vai até a direção e fala assim, olha, eu queria falar com o fulano, Pedro, ele era da turma tal, tal. Aí a pessoa vai olhar e fala assim, olha, o Pedro, ele está sentado na terceira linha da terceira coluna. Aí a pessoa já olha assim, ah, tá ali o Pedro, porque ele está lá, porque a sala foi mapeada de acordo com uma matriz. Perfeito? Então, de olho na tela, vamos trabalhar com as operações com matrizes. Primeiro, adição. Se nós estamos trabalhando com adição, nós temos que entender o seguinte. Nós temos que voltar a fazer uma breve revisão em regra de sinais. Regra de sinais, que a gente bate na tecla o tempo inteiro, né? Regra de sinais. As pessoas têm mania de confundir regra de sinais de adição e subtração com multiplicação e divisão. Então, vou de novo fazer uma breve revisão aqui. Bem? Então, aqui nós temos duas situações. Sinais iguais. Quando você tiver algo assim, ó, menos 2, menos 5, você percebe que você tem sinais iguais aqui, ó. Então, a regra é conserva o sinal e soma. Então, vai ficar menos 7. E nós temos outra situação. Sinais diferentes. Se você tem menos 5 mais 2, a regra muda. Você conserva o sinal do maior módulo. Ó. Conserva
o sinal do maior módulo. Nunca é demais fazer essa revisão, né? Então, você conserva o sinal do maior módulo, que é aqui, ó. E subtrai. Subtrai. Depois que você conservou, você subtrai. 5 menos 2, a resposta, menos 3. Tá vendo? Professor, se fosse o contrário, se fosse 5 menos 2, conserva o sinal do maior módulo, que ainda é o 5, mais 3. Tá vendo? Essa regra, ela serve tanto para adição quanto para subtração, que é diferente da multiplicação e divisão, né? Que daqui um pouco nós vamos revisar também, que aí muda, correto? Então, olha o que acontece. Aqui eu tenho uma adição. Você só pode adicionar elemento de mesma posição e mesma coluna. Por exemplo, eu só posso somar o 2 com esse 5 aqui, ó, porque são os elementos que estão primeira linha, primeira coluna de uma matriz, primeira linha, primeira coluna de outra matriz. Então, você soma 2 mais 5, 7. Correto? Aí você vai somar o 8 menos 2, ó. 8 menos 2, conserva o sinal do maior módulo, então subtrai, vai dar 6. 5 mais 3 vão ser 8. Beleza. 3 mais 6, 9. O resultado está aqui embaixo. 4 mais menos 3, opa, é 4 mais menos 3. Então, você vai ver que vai ficar 4 menos 3, né? Ok? Porque dá, pela regra da multiplicação, mais com menos dá menos. Você vai ver já já, né? E então vai dar 4 menos 3, um positivo. 3 mais 8, 11. Cuidado, menos 2 mais menos 6 vai ficar menos 2, menos 6, que é essa regra aqui, ó. Sinais iguais, vai dar menos 8. Aqui. 3 mais 3, 6. E 7 mais 7 são 14. Lembrando que você só pode somar elementos de mesma posição em uma matriz com o elemento da outra matriz de mesma posição. Você não pode simplesmente escolher qualquer número e sair somando. Não. Então tem que ser cada elemento correspondente na sua posição nas duas matrizes. Você tem a adição de matriz. E a mesma coisa vai acontecer com a subtração. Do mesmo jeito. Você só pode subtrair o elemento que, ó, o 2 é o A11, subtraído com o 5, que é o A11 da outra matriz. Não pode trocar de posição, tem que ser sempre de mesma posição. Então vai ficar 2 menos 5. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior módulo, que é negativo, e subtrai, ó, menos 3 aí, ó. O 8 é o A12, então só posso subtrair o A12 com o outro A12. Correto? Beleza, só que agora você toma muito cuidado. Olha só. Aqui é o 8 menos 2. Agora, cuidado. Apareceu um parêntese, a regra antes de ser efetuada a adição ou a subtração, você tem que fazer a regra da multiplicação. Aí, ó, agora é da multiplicação. Tá vendo? Menos com menos. Só quem te dá a multiplicação é o parêntese, ou sinalzinho de vezes, ou ponto e blá, 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 blá. Tem duas situações também. Sinais iguais. Sinais iguais, resposta positiva. Porque menos com menos dá mais. Tá vendo? Então vai ficar 8 mais 2. 8 mais 2, que são 10. Olha aqui, ó. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver dois sinais juntos, eles teriam que ser separados pelo parênteses e ele vira a regra de multiplicação? Exatamente. Então, primeiro resolve as multiplicações, para depois resolver a adição barra subtração, né? E se os sinais forem diferentes, resposta negativa.
Bom? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o A13, que é o 5, e subtrair com o A13, que é 3. Aí, ó, não tem dois sinais iguais, né? Então, são diferentes. Então, 5 menos 3, 2 positivo. Aqui. Aí, quando eu pegar o 3, que é o elemento que está na segunda linha da primeira coluna, com o 6, que também é o elemento da segunda linha da primeira coluna da outra matriz, você vai ter 3 menos 6. Também, ó, só que aqui é a mesma coisa, conserva o sinal do maior módulo, menos, e subtrai, 6 menos 3 dá 3, aí ó, menos 3. E assim sucessivamente. Então, você só tem regras de multiplicação, que esse negócio de menos com menos é mais, quando você tiver um parêntese. Tem gente que quer pegar essa conta aqui, ó, menos 5, menos 3, e quer fazer assim, menos com menos, mais, 3 vezes 5, 15. Oi? Que isso, cara? Nem tem multiplicação aí. Só existe multiplicação se houver um parêntese. Aí sim, tá vendo? Ou se você tiver essa situação aqui, ó, que não pode acontecer, ó. Olha aí, ó. Você não pode dois sinais iguais aqui, ó. Aí você tem que fazer aqui, colocar um parêntese. Aí primeiro faz a regra da multiplicação, ó. Menos com menos, mais. Aí ficaria menos 5 mais 4. Aí que dá menos 1, tá? Nunca é demais você lembrar dessas regras, principalmente se estiver trabalhando com adição e subtração e multiplicação de matrizes. Então vamos fazer uma recapitulação. Olha para cá. Pode olhar. Matrizes trabalha com linhas e colunas. I é o número de linhas e J é o número de colunas. I e J te dá a posição do elemento na linha e na coluna. Quando você for fazer adição ou subtração, respeitando a regra de sinais, você só pode somar ou subtrair elementos de mesma posição, de mesma linha e mesma coluna, nas matrizes. Perfeito? Então, se eu tiver 3 matrizes, eu só posso somar o A11 com o A11 e com o A11 da terceira matriz. Você não pode somar elementos que estão em posições diferentes. Beleza? Então, tanto na adição quanto na subtração, respeitando as regras de sinais. Aí é que tá. Agora vem a multiplicação, muda completamente o que eu fiz na adição e na subtração. E é na multiplicação que você tem que abrir os olhos. Inclusive, na última prova da Polícia Civil do Distrito Federal 2013, caiu uma questão de multiplicação de matrizes. Só que uma galera nem sabia o que estava acontecendo, tá? Então, vocês vão perceber isso quando for o exercício. Então, de olho na tela, multiplicação de matrizes. Cara, você só consegue fazer multiplicação de matrizes se esse número aqui, ó, que é o número de colunas, o número de colunas de uma matriz, for igual ao número de linhas da outra matriz. Se esses números aqui forem diferentes, não tem como fazer multiplicação de matrizes. Então, a primeira coisa que você tem que observar é multiplicação de matrizes. O número de linhas de uma... Desculpa, o número de colunas de uma matriz tem que ser idêntico ao número de linhas da outra matriz. Ok. Professor, e esse outro aí? Gente, o que sobrar será a sua resposta. Como assim a resposta? Isso quer dizer que a sua resposta vai ser uma matriz 2 por 3. Então, quando eu for fazer esse produto, você vai ver que a minha resposta vai ser uma matriz 2 por 3. Então, os números centrais têm que serem iguais, ali, ó, tá vendo? 2, 2. E os extremos é a resposta, é o que sobrar, é a minha resposta. Tudo bem? Não necessariamente sejam diferentes, vocês podem ser iguais, porém tem que ser o mesmo, né?
tem que dar o produto deles. Professor, e agora? Como é que eu vou fazer multiplicação de matriz? Aí é que tá. Gente, é uma coisa que muita gente não percebe. A multiplicação de matrizes, ela tem que funcionar da seguinte forma, ó. Tá vendo aqui onde eu coloquei linha 1, que é o 1 e o 2? Essa linha aqui, ó, ela deverá ser multiplicada pela coluna 1, depois pela coluna 2, depois pela coluna 3. Então, você vai pegar uma linha e vai multiplicar por todas as colunas da outra, tá? Na ordem, assim, ó, pá, depois aqui, depois aqui. Esse é um detalhe que muita gente desconhece. Quer ver? Olha só que interessante. O primeiro aqui, que é o 1, ele vai ser multiplicado aqui pelo 4, olha ele aqui, ó, 1 vezes 4, adicionado, agora o 2 vai ser multiplicado por quem? Pelo 2. Olha que interessante. O elemento 1, tá? O elemento 1 tem que ser multiplicado ali pelo elemento da coluna 1. O elemento da linha 1, que é da segunda coluna, com o da segunda linha aqui. Então, tem que ser na ordem. Ó, é só você manter essa ordem sempre. 1 vezes 4, 2 vezes 2. Depois, vai pegar o 1, multiplicar com 2 e depois o 2 com o 5. Pode ver, ó. 1 com 2, 2 com 5. E depois, vai fazer o mesmo processo com o da coluna 3. Vai pegar o 1 com o 9, o 2 com o 3. Isso nunca vai mudar, tá? Então, você tem que ter isso na sua cabeça em multiplicação de matrizes, para você entender. Então, vamos lá. Eu só posso multiplicar 1 com 4, ok? Mais o 2 com 2. Depois, você vai fazer o mesmo processo com a segunda coluna. 1 com 2, o 2 com 5. Depois, o 1 com 2, desculpa, o 1 com 9, o 2 com 3. Tá aqui, ó. Vendo? Só que você percebe que você fez aqui, ó, o produto da linha 1 com a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Beleza. Só que aí você também vai ter que fazer a outra linha. A linha 2 aqui, ó. Vai ter que fazer aqui, ó. Agora você vai multiplicar a linha 2 com todas as colunas. Sempre na ordem, ó. Vai pegar o 3, vai multiplicar pelo 4 e vai somar com o 4 multiplicado com o 2. Aqui, ó. 3 vezes 4 mais 4 vezes 2. Depois, você vai pegar a linha 2 e multiplicar os seus respectivos elementos com a coluna 2. Na ordem, o primeiro elemento aqui é 3 com o primeiro aqui que é 2. E vai somar o segundo elemento que é 4 com o segundo elemento da coluna 2 que é 5. Tá aqui, ó. 3 vezes 2 mais 4 vezes 5. A maioria das pessoas vão para as provas sem saber multiplicação de matriz. Aí sabe o que que faz? Sai multiplicando matriz igual faz somando ou subtraindo. Faz assim, ó, 2 vezes 5. Não, não é assim, tá? Então você tem que tomar um cuidado muito grande com a multiplicação de matrizes. Beleza? Ok. E por fim, você vai pegar a linha 2 e multiplicar pela coluna 3. Então, exemplo, você vai pegar cada linha e multiplicar com cada coluna com seus respectivos termos, tá? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. E assim sucessivamente. Então, você vai fazer 3 vezes 9 e 4 vezes 3. Aqui, ó. Aí você vai fazer 1 vezes 4, 4. Mais 2 vezes 2, 4. Vai dar 8.
1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 1 vezes 9, 9, mais 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. 12 mais 8 são 20. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Então vai dar 26. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 3, 12. 39. Tá aqui uma matriz produto 2 por 3. Então é muito, mas muito importante que você saiba fazer esse tipo de multiplicação. Para não ter erro, tá? Então você pode escolher, lembrando que esses números têm que serem iguais, os centrais têm que ser iguais, o número de colunas de uma matriz tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz, tá? Para que possa ocorrer a multiplicação de matrizes. Perfeito? Então, vamos lá. Para vocês entenderem a situação. Imagina essa matriz aqui, ó. Matriz A. Vou até mudar os números aqui, ó. Ó aqui, 1, 2, aqui 1, 5, aqui 1, 3 e aqui 1. Pronto. Aqui é uma matriz 2 por 2. A matriz B, eu vou colocar aqui 1, 5, 4, 2. É uma matriz 2 por 2. Por que que cabe a multiplicação? Por causa disso aqui, ó. Ó, esse número bateu igual a esse. Isso quer dizer que então cabe a multiplicação. E que minha resposta será uma matriz 2 por 2. Ok? Então agora nós vamos escrever. Vamos juntos para vocês entenderem, tá bom? Porque é o que mais você vai precisar é isso aqui. Então vamos fazer aqui a linha 1 com a coluna 1. Tá bom? Olha lá, ó como é que faz, hein? 2, professor, posso fazer de cabeça? Pode. 2 vezes 1. Pronto, eu vou escrever, mas não precisa, tá? 2 vezes 1 mais, agora você vai pegar o 3 e vai multiplicar com quem? Com o 4. Mais 3 vezes 4. Pronto. Então já fiz o produto da linha 1 com coluna 1 com os respectivos elementos. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Ó, o 2 é o primeiro, com o 1 é o primeiro. O 3 é o segundo, com o 4 é o segundo. Pronto. Agora você vai continuar ainda na linha 1, agora com os elementos da coluna 2, seguindo seus respectivos. Quem é o primeiro elemento da linha 1 aqui? 2 vezes 5 agora. Mais 3 vezes 2. Pronto. Viu que eu já fiz o produto da linha 1 com todas as colunas da matriz B. Beleza. Agora, o procedimento é com a linha 2. Faz o mesmo procedimento com a linha 2. Tanto que eu vou apagar aqui, né? Ó, vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pegar o 5 e vai multiplicar o 1 da coluna 1. 5 vezes 1 mais 1 vezes 4. Notem que esses números aqui não mudam, ó. Tá vendo? Agora, você vai multiplicar os elementos da linha 2 com a coluna 2. Eu já fiz com a coluna 1, agora eu vou fazer com a coluna 2. Elemento com seu respectivo elemento, tá? Esse 5 aqui, multiplicado por esse outro 5 aqui. Mais, agora o 1 multiplicado com esse 2 aqui. 1 vezes 2. Lembrando que esse número aqui não se altera, ó. Tá vendo? Aí você monta a sua matriz. Vamos montar a nossa matriz aqui, ó. Matriz A vezes B. Olha lá, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Então, 12 mais 2, 14. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. 10 mais 2... 10 mais 6, 16. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 4, 4. 5 mais 4, 9. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 2, 2.
25 mais 2, 27. Tá aí a minha matriz produto, que é A vezes B. E é aqui que eu sempre falo, olha aqui para mim. Dessa parte, pode olhar aqui, dessa parte de operações com conjunto, se liguem, você tem que multiplicar a linha com todos os elementos da coluna respectivos. Depois você pega a outra e multiplica. Se tiver mais, vai multiplicando. E você só pode, aliás, só pode ocorrer multiplicação se o número de colunas de uma matriz for igual ao número de linhas da outra matriz, que são os elementos que estão ali no centro, né? E a resposta vai ser o elemento da extremidade. Perfeito? Então, é isso que você tem que entender. Fazer a multiplicação corretamente. E a banca sabe disso. E a banca sabe o que a banca vai fazer? Ele vai fazer de um jeito em que você pense que o produto é elemento com elemento. Não. O produto não é igual a adição e subtração, que você pega mesmo elemento, de mesma coluna, mesma linha. Não. Produto, você pega uma linha, multiplica por todas as colunas, seus respectivos elementos. Depois vai para a segunda linha, multiplica todas as colunas. Vai para a terceira linha com todas as colunas. Quarta linha com todas as colunas. Assim sucessivamente. Beleza? Questão de treino. Você leva aí em torno de 5 minutos, tá? Já é o suficiente para você treinar essa parte de multiplicação de matrizes. Beleza? Porque você vai precisar e a banca sabe e muita gente não sabe desses pequenos detalhes. Vou dar mais um breakzinho e volto. É VaptVupt, a gente volta daqui um pouquinho. Bora lá?